Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos ter a nossa aula de Romanos, já que não podemos estar juntos, então vamos trabalhar. Nós vamos colocar aqui algumas coisas. Primeira coisa que você precisa para escrever um trabalho exegético, tá bom? Nós vamos dar alguns passos iniciais que o Gordon Fee tem no seu manual de exegese. Então nós vamos seguir alguns passos que ele determina para a gente, tá legal? Então vamos lá. Primeiro passo: estude o contexto histórico em geral. Geralmente na exegese você precisa trabalhar o contexto da época. Então esse contexto ele vai trabalhar algumas ideias. Primeiro, quem é o autor? Então você vai pesquisar, por exemplo, se você está estudando Marcos, quem é Marcos? Quais são os destinatários de Marcos? Tá? Então, qual é o relacionamento entre autor e destinatário? Então, se foi uma epístola, uma carta, para quem escreveu? Se foi uma carta ou uma epístola, para quem foi dirigida essa epístola? Tá? Qual é o local dos destinatários? Então, por exemplo, qual é a região lá? Isso é uma pesquisa de fundo histórico do livro. Então, geralmente na exegese, muitas pessoas omitem determinados detalhes que poderiam ser solucionados se fossem apresentados nesta parte aqui. Então, que situação histórica levou à composição do documento? Então, veja bem, o que aconteceu, o que estava acontecendo naqueles dias em termos políticos, em termos religiosos, como que era a religião, tudo isso entra aqui nessa parte histórica. Aí tem algo que na exegese eu acho fundamental, é qual é o propósito do autor. Por que ele escreveu este livro? Vamos imaginar aí, nós estamos falando de metodologia, vamos pensar o Evangelho de Lucas. Qual a razão deste Evangelho? Ele diz algumas coisas lá no princípio de Lucas e de Atos, mas isso não é tudo. Então, o que o conteúdo nos mostra como propósito do autor? No caso de Romanos, por exemplo, nós devemos se perguntar qual é o propósito de Romanos? Por que Paulo escreveu a Epístola aos Romanos? É esse aspecto que entra aqui. Isso não é muito, não é enorme, mas é um trabalho que você vai ter que pensar e estudar a carta nesse sentido, ou estudar o livro nesse sentido. Por que Paulo escreveu aos Romanos? Essa é a pergunta aqui para a exegese de Romanos. Segundo passo, delimitação da perícope. Isso é um trabalho um tanto difícil que nós já estamos no texto. Então o Gordon Fee já coloca para você tentar fazer isso no começo. Então procure certificar-se de que a passagem que você escolheu é uma unidade genuína e completa. O que quer dizer? Ela começa, tem um meio e tem um fim. E é uma unidade. E isso às vezes é difícil de você que está começando detectar, mas com o tempo você vai ver que seguindo os parágrafos gregos dá para a gente fazer esse tipo de trabalho. Se você escolher um texto dentro de um parágrafo extenso, você deve estabelecer o foco e o porquê desse texto dentro do parágrafo, tá ok? Qual a unidade de pensamento dessa perícope? Então, agora você está do contexto histórico, que era o primeiro passo, agora você está no texto. Você está circundando o próprio texto, a perícope em si. Terceiro passo, domine a perícope. Aqui nós temos a ideia da tradução. Você precisa fazer uma lista das dificuldades em duas áreas. Primeiro, lexicais, que são os léxicos, os dicionários, para estabelecer significados de palavras. E contextos gramaticais, ferramentas que são usadas na sintaxe, ou seja, na construção de frases ou orações que utilizaram determinadas coisas. Isso a gente usa a análise sintática para ver por que ele usou um advérbio, por que ele usou uma preposição,
qual é a preposição, por que, a relação dos verbos, os tempos verbais, etc. São essas questões. Quais as palavras que carregam teologia? Liste. Às vezes as pessoas confundem muito aqui, pensando que a gente tem que fazer uma lista de todas as palavras. Eu já vi exegeses em que o aluno coloca todas as palavras do texto, inclusive os artigos, as preposições, tudo, e ele começa a dar aquele negócio que você começa a fazer análise da palavra. Não, não é isso aqui. Essa análise de palavras, inclusive, não se usa mais. Em exegese, nós olhamos para aquelas palavras que têm um peso teológico maior. E aí você vai trabalhar, na hora da sintaxe, você vai trabalhar todas as palavras. Mas aqui é palavra que carrega teologia. Que palavras não ocorrem em outros escritos desse autor? Então, é um estudo mais da perícope e em relação ao Novo Testamento. Leia o parágrafo em várias traduções. ERC, edição revista e corrigida. ERA, edição revista e atualizada. BJ, Bíblia de Jerusalém. BLH, Bíblia na linguagem de hoje. Hoje ela tem um outro nome, né? NVI, Nova Versão Internacional. A Almeida 21, NTLH, Novo Testamento na linguagem de hoje. E TEB, Tradução Ecumênica Brasileira. E eu poderia citar muitas outras aqui, mas essas aqui já são suficientes para você entender que há diferenças nas traduções. O exegeta precisa estar atento a isso, porque como ele vai fazer uma tradução, ele precisa entender como que os tradutores entenderam o que ele estava dizendo. Quarto passo, analise a estrutura da frase ou das orações. Aqui é necessário um pouquinho mais de técnica, que a gente vai falar disso um pouco mais à frente, mas você precisa fazer um fluxograma das frases. Exemplo, aonde está o sujeito e aonde está o predicado. Separe os verbos, pronomes, substantivos e preposições. Faça um diagrama das frases. O BibleWorks tem um trabalho exaustivo em grego nesse aspecto. Eu acho, às vezes, para quem está começando, que aquilo é muito difícil de compreender. Mas você pode tentar fazer um fluxograma das frases. Depois nós vamos dar exemplos de como fazer isso. Tenha uma boa noção da proposição ou da informação da frase. Isso aqui é fundamental para análise sintática ou análise que você faz das orações e frases. Quais são as proposições e as informações? Enumere isso, trabalhe isso. Não é muito fácil de fazer uma estrutura de frase, você precisa entender um pouquinho de análise sintática, mas isso não é impossível. Você pode ir tentando fazer. Quinto passo, estabeleça o texto. Mas por quê? Porque você precisa dizer qual é o texto que você vai traduzir. E aí você vai fazer isso com a crítica textual. Qual é a razão desse texto, né? Há variantes no texto? Quais? Qual a importância delas? Como nós falamos na aula passada. A variante tem importância exegética? Isso é muito importante que você defina, porque muitos autores de exegese não olham para a crítica textual, acham que isso é uma besteira, que basta usar a tradução, mas a tradução pode haver problemas em termos da crítica textual. Se tem variantes, quais manuscritos são mais importantes? Essa é a questão aqui. Que tradução é a melhor em português? E por quê? E aí você pode dizer assim, eu concordo com a tradução da ARA, foi muito boa, a tradução da NVI foi muito boa por causa disso, disso e disso. Sexto passo, analise a gramática.
Discuta somente os itens importantes que têm sentido exegeticamente. Aqui é um estudo gramatical. Então, por exemplo, você não vai discutir um artigo masculino. Isso não tem nem procedência, a não ser que seja muito relevante. Mas aqui você precisa olhar para a gramática, como que o autor dispôs a gramática do texto e por que ele usou essa inversão ou não. Será que ele estava tentando fazer algo? E quando você olha essa parte gramatical, você vai descobrir que às vezes é o estilo do autor usar essa forma ou usar alguma espécie de. Ele tentou fazer uma poesia, por isso ele inverteu uma palavra de lugar. Assim, são essas coisas. Existe alguma dúvida sobre a gramática do texto? Então veja bem, aqui requer um pouquinho de gramática grega. Será que há algum problema textual no sentido de gramática que para nós é uma coisa e para eles é outra? Então você vai explicar isso, essa gramática, neste texto, nesta parte. O entendimento gramatical dá sentido diferente da passagem em português? Então veja bem, é aí que entra a interpretação da tradução. Você precisa compreender que toda tradução é uma interpretação de texto, tá? Vamos para o sétimo passo. Analise as palavras significativas. Isso tem a ver com aquilo que a gente falou lá de palavras teologicamente, mas você levante agora os verbos principais. Veja quais são os verbos do texto. E esses verbos, eles têm modos, tá? Esses modos podem estar aí na forma, os substantivos têm a função de sujeito. Tudo isso você precisa analisar agora, mais entre as orações e frases do texto. Discuta as palavras mais importantes, tá? Existe dúvida sobre a gramática? Mas outra vez a mesma pergunta. Se houver dúvida sobre a gramática, por quê? Discuta a dúvida observando a opinião de outros comentaristas. Então aí você já vai começar a fazer comparações. Por quê? Ah, esse comentarista diz isso, esse aqui diz isso. Tá bom? Oitavo passo. Pesquise o pano de fundo histórico-cultural. Significado de pessoas, lugares na passagem. Embora isso esteja lá no começo da exegese, é muito importante que você faça uma pesquisa do pano de fundo histórico. Uma exegese nunca é algo que eu terminei. Não, ela sempre tem algo para se acrescentar. Então, significado de lugares, lugares na passagem, qual é o ambiente sociocultural da passagem, quais os costumes e práticas envolvidos na passagem ou na perícope, qual é a cosmovisão do autor. Então veja bem, aqui é diferente do propósito do autor. Cosmovisão é a visão geral, como que o autor vê o mundo da perspectiva cristã, da perspectiva dele mesmo. Isso você pode colocar aqui. Existe intertextualidade, ou seja, ecos do Velho Testamento ou de outros textos de outras literaturas. Isso é intertextualidade, quando um autor puxa alguns aspectos de outro autor. Então você pode colocar isso aqui. Nono passo. Determine as características formais da epístola. O que é isso? Faça uma divisão de conteúdos para determinar onde está o seu texto. Então, aqui é uma boa hora para você olhar como é que chama? Aquele sumário de todas as proposições que tem no texto. Eu já vi muitos comentários de diferentes que tem esse sumário ou a gente chama isso de outlook,
de você olhar o livro todo com proposições, com ideias de textos, de perícopes. Paulo aqui está falando disso, aqui está falando disso. Então, aqui é a hora de você estudar esse aspecto, tá bom? Faça um esboço dos assuntos da epístola. Não copie só. Procure ver se você mesmo faz um estudo por você mesmo do esboço dos assuntos da perícope. E o 10º passo, determine o contexto histórico particular. Determine a historicidade do texto, ou seja, qual é a história desse texto? Ele andou por onde? Por exemplo, a epístola de Paulo aos Romanos, nós não temos muitos dados da historicidade do texto, mas nós podemos comprovar que ela foi endereçada a Roma, mas provavelmente ela deve ter passado por outros lugares. Será que existe alguma menção nos pais da igreja? Isso é a historicidade do texto. Há algo na história sobre o texto que vem corroborar com o que eu falei. Como que esse texto se deu? Quem usou esse texto? Por exemplo, vou citar apenas um exemplo. Foi a epístola de Paulo aos Romanos que mudou a vida de Agostinho. Então você poderia citar isso, não é muito importante, mas é um contexto histórico particular. 11º passo, determine o contexto literário. Essa é uma das partes que os alunos ficam mais preocupados. Qual é a estrutura do texto? O texto tem paralelismos, o texto tem... qual é o tipo de texto? E aí é essa pergunta, qual é o gênero do texto literário? Que gênero nós estamos tratando? Hoje, em termos de literatura, nós temos avançado bastante na questão do gênero. Eu estava lendo um livro agora de pouco e ele estava dizendo justamente que o gênero literário bíblico antigamente eram muito claros: narrativa, a profecia, poesia, e assim, dentro desse apocalipse, hoje o gênero literário abriu muito mais. Então, dentro de narrativas, nós temos subgêneros. Você precisa buscar isso, tanto na sua metodologia exegética, que são dos evangelhos, quanto na epístola aos Romanos. Então, você precisa determinar que gênero é e qual é a estrutura desse texto. Há clara intenção no texto. Então, veja bem, o texto ele tem uma ideia, uma clara intenção de gênero, por que ele usou esse gênero, quais são aqui nos aspectos literários. E aí, há paralelismo, que tipo? Paralelismo sinonímico, paralelismo antitético, paralelismo quiástico, paralelismo em degraus e tantos outros. Nós já falamos sobre isso, mas é bom lembrar que é aqui que a gente vai aplicar isso. Determine o máximo possível qual é o gênero do texto. 12º passo. Determine a teologia. Qual é a doutrina principal do texto? E aqui, quando você entende qual é o propósito do autor sobre o texto, nós estamos aqui diante de uma doutrina principal. Qual é esta doutrina? Qual é o debate bíblico sobre o assunto tematizado? Então, o que estão dizendo por aí? O que o texto diz? Quais as ideias doutrinárias debatidas no meio cristão? E aqui você vai trabalhar justamente essas ideias dentro do contexto cristão, como é que elas estão sendo pregadas hoje. Há comentários diferentes do evocado pelo texto. Então, por exemplo, se algum comentário destoar dos outros comentários, por quê? Qual a razão disso? Quais interpretações? 13º passo. Consulte literaturas secundárias. 14º passo, faça uma tradução. 15º passo, escreva a monografia. Sem o Espírito de Deus, todo trabalho exegético é em vão. Espero que tenha ajudado vocês
e que Deus abençoe a vida de vocês e nesse momento aí de coronavírus vocês possam estar estudando mais e se dedicando a Deus. Um grande abraço, fique com Deus, até mais. Olá, irmãos, nós vamos fazer uma aula de análise estrutural. Geralmente as pessoas que estão fazendo exegese têm muita dificuldade nesta parte da exegese. Então, eu quero dar algumas dicas que a gente vai fazer isso na classe, então vamos fazer isso aqui agora. O que é análise estrutural? O propósito deste passo na exegese é ajudar a encontrar o fluxo do argumento e entender a gramática do texto. O que se deseja neste passo exegético é a percepção do quadro maior e as relações sintáticas das várias palavras e grupos de palavras. Ou seja, a análise estrutural, ela trabalha não somente com a gramática, como que o argumento, o fluxo da estrutura do texto, ele envolve a gramática e talvez as relações sintáticas desse grupo de palavras. Vamos explicar isso de uma maneira melhor. Como fazer isso? A primeira coisa que você precisa notar é fazer um esquema do fluxo das frases da sua perícope. Pode-se usar o caderno ou o computador para isso. Então você pega o texto e você coloca ele num caderno e começa a ver que relações eles têm. Isso a gente faz em português, mas a gente deve fazer especialmente no grego. Depois eu vou mostrar como é que faz isso. Localize o sujeito de cada frase e predicado. Então você precisa construir orações. Oração, sujeito, verbo, predicado. E aí, quando você começa a fazer isso, você começa a desenvolver essa estrutura do texto. Vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se nós olharmos aqui o gráfico, você faz uma separação, sujeito e verbo e mais o objeto, que é o verbo mais o objeto é o predicado. Então, nós temos aqui vós. Então, o sujeito, ele está dirigindo-se a nós. Então, ele está excluindo ele, vós ouvistes o que foi dito. Então, nós temos essa primeira oração, que é uma oração interessante até, né? Porque o verbo, ouvistes o que foi dito. A segunda pessoa do plural é o sujeito. Aoristo do ativo do indicativo é o verbo. Então é um verbo do passado. Vocês ouviram. Aoristo passivo do indicativo, o que foi dito, aquilo que foi falado. Vós não deveis adulterar. Seria a segunda oração. Eu, porém, vos digo. Tá vendo? Eu estou separando sujeito, verbo e objeto. Aqui, por exemplo, nesse texto, Jesus falando o que nós ouvimos e eu. E aqui é enfático porque ele cita ele mesmo, ele não precisava. Porém, esse porém aqui não é verbo, claro, mas digo-vos ou digo para vós. Eu, porém, digo para vocês. Então nós temos aqui o sujeito e o verbo mais o objeto, direto ou indireto, né? Aquele que, e agora ele está dizendo assim que qualquer pessoa que, o verbo olhar para uma mulher é o objeto. Todo aquele que olhar é o sujeito. Então,
aqui a ideia, olhar para uma mulher de que forma? Com intenção impura. Mas o coração fica no coração. Então, aquele ou todo aquele que olhar com intenção impura, isso aqui é uma espécie de aposto sobre o olhar com intenção impura para uma mulher. Essa pessoa, todo aquele, ele adulterou já no coração. Então nós temos aqui a ideia de que com ela já adulterou. É uma maneira só de você compreender como que essa estrutura sintática nos mostra e nos ajuda a perceber determinadas coisas. Qual é a oração principal? Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Nós podemos olhar aqui que a oração principal é qualquer que olhar para uma mulher com intenção. E aqui, qualquer que olhar com intenção já adulterou. Esse é o ponto principal do texto. Por que Jesus está fazendo isso? Porque ele quer mostrar que não basta seguir algumas regrinhas da lei. Os fariseus, naqueles dias, diziam que o adultério é quando você toma uma mulher de outra pessoa e você se deita com ela. Mas Jesus está dizendo aqui para nós que a lei é muito maior do que isso, que a coisa começa lá no coração, a coisa começa com a intenção, com aquilo que a pessoa está pensando. E nesse sentido, queridos, Jesus ele enfatiza, eu, porém, vos digo. No grego, como é que se faz isso? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vós, que ele é implícito no verbo, no grego, nós não precisamos destacar o pronome, mas vós ouvistes, vós, o que foi, o que a lei manda, né? O que foi dito. Vós não adulterarás. É a lei, é como está na lei. Hu moikelseis. Recusate hoti herete. Que é o adultério. Ego de lego. Eu, porém, digo-vos que. Eu declaro o quê? Então Jesus está aqui se colocando como Deus. Se a lei foi escrita por Deus, agora Jesus está dizendo, eu vos digo o que a lei diz. Todo o que olhar, blepon, é um verbo que está no presente ativo particípio. E a gente sabe que no presente, a ação actions art significa eu costumo olhar, eu costumo ver. Todo aquele que olhar, está olhando, costuma olhar para uma mulher com to epitimesai, alten, que com o olhar impuro para ela, este já adulterou com ela. No coração, em te, aqui, rede, emoikeisen, alten, en te, cardia autu. Já adulterou com ela em o coração dele. Seria aí. Então, olha algumas coisas aqui. Primeiro, o que a lei manda, o adultério não se deve fazer. Eu declaro, eu vos digo, todos que olharem com impureza, todos adulteram no coração, ou adulterarão no coração.
que é adulterarão, ou adulteram no sentido passado. Quais as implicações verbais? O verso 27 nos mostra: a lei diz, ouvistes. Olha, eu estou fazendo uma análise estrutural. Eu, ao contrário, esse porém, vos digo. O que? Esse hot é o que eu vos digo. Que todo aquele que costuma olhar, olhando com a impureza, e aqui está no acusativo, a impureza, que está como um verbo no infinitivo auristo, que significa com já uma intenção impura. Qual é o verbo principal deste versículo? Olhar, mais impureza é igual a adultério. As implicações. Vós, segunda pessoa do plural, todos os homens. O adultério é fazer sexo com outra mulher. Adultério, para Jesus, é olhar com sujeira, com malícia para outra mulher. Vós, mais eu, mais todos. Nós temos aqui 3 pronomes que estão enfaticamente diante do texto. Vocês, eu como Deus, todos. Qual é o papel da lei? É uma pergunta que a gente poderia fazer dentro dessa exegese aqui, dessa implicação da estrutura verbal ou a forma estrutural do texto. Análise estrutural, queria mudar um pouquinho, isso aparece no nosso livro do Gordon Fee, no Manual de Exegese, página 240. Nós temos aqui esse texto grego que ele faz a análise aqui, eu estou colocando aqui para vocês verem. Eitis ton naon tu teu fiteirei touton roteos rougar naos tu teu hagios estin oitines esti rimeis. Se alguém ton naon, o templo, veja que está no acusativo aqui, de Deus, como está aqui, o templo de Deus, destrói, é um auristo, e aqui é um futuro, será destruído a este por Deus. E aí, por quê? Aí ele explica, naos tu teu, o templo de Deus, hagios estin, sagrado é. Literalmente eu estou traduzindo aqui só para você ver o paralelismo que nós temos aqui, ó. A estrutura do texto. Se alguém, o templo, destrói a este, que liga com o templo, Deus. Então, alguém, Deus, o destruirá. Voltando aqui, então, o templo de Deus, sagrado é que sois vós. Todo esse texto aqui, de 1 Coríntios 3,17, tem uma estrutura que, se você olhar, era uma estrutura A, B, C, C. Então é um quiasmo. O templo de Deus, sagrado é, que sois vós. O quê? O templo de Deus. Espero que tenha ajudado e não complicado, mas você pode olhar isso com cuidado no seu texto, eu posso lhe ajudar, para que você tenha aí um bom desenvolvimento, tá bom? Fiquem com Deus e que a graça de Jesus esteja com todos. Amém.